Boa noite, irmãos. Eu vou passar a palavra à presidente da Federação Sul de Sergipe, Maeli, esposa do pastor pregador de hoje à noite, pastor Uraci, e ela vai nos trazer uma breve palavra. A graça e a paz, irmãos. Boa noite. É bom poder estar nesse dia festivo, não é? Em homenagem aos 73 anos da SAF. E em nome da nossa federação, eu quero parabenizar todas as irmãs, na pessoa também da sua presidente, a Inês, não é? E trazer o nosso abraço e dizer que nós nos alegramos junto com vocês. Quando eu penso em 73 anos, é um bom tempinho de história, né? Já faz um dia, alguém começou e foi continuadamente, né, esse trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina. Né? Então, as mulheres empenhadas em servir a Deus, não é? Da nossa forma, da forma como Deus quer e da forma como Ele tem nos permitido. Não é? E nós temos um tema no nosso quadriênio que fala sobre o amor, que é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Né? Porém, o maior destes é o amor. E para ter 73 anos de história, com certeza, o amor de Deus tem sido derramado na vida dessas irmãs. Não é? E eu louvo a Deus e engrandeço a Ele, né, pelo privilégio que Ele nos dá de servirmos como mulheres. Né? E o nosso desejo é que o Senhor Jesus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês, irmãs, e que vocês continuem sendo, né, as auxiliadoras como o Senhor deseja que sejamos. Né? E eu gostaria só de deixar um texto que está na carta de 2 João, a epístola de 2 João, o versículo do 4 ao 6, né, que fala sobre o amor fraternal. E o que nos move na nossa caminhada cristã, com certeza, é o amor de Deus em nossos corações. E o apóstolo, ele fala assim, olha, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre vós, dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, a nossa oração nessa noite, né, e nesse dia especial por vocês, minhas irmãs, não é novo mandamento, mas é o mandamento que o Senhor nos deu, que caminhem sempre em amor. E assim glorificará, com certeza, o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor sempre levante, não é, aqui na casa dele, pessoas que vão dar continuidade a essa história, até o dia de Cristo para as nossas vidas. Porque aí termina aqui e vamos continuar no céu. Amém? Deus abençoe e parabéns a essa sociedade amada. Sê tu uma bênção. Dentre todas as sociedades internas da IPB, a SAF é a mais antiga. Então, a nível nacional, já temos 139 anos que será feito esse ano. Que a gente segue na bondade e na misericórdia do Senhor. Aqui, como SAF 12 de agosto, são 73 anos. Né? Quantas irmãs já passaram por essa sociedade? Irmãs abnegadas, que buscaram crescer em direção a Cristo, a fim de se parecer com Jesus. Hoje, continuamos nessa jornada, sempre auxiliando a igreja a pregar, né, a levar o Evangelho, consciente do nosso papel como parte do corpo de Cristo. Ao longo dos anos, a SAF 12 de agosto concedeu títulos a algumas irmãs. Nós temos sócias beneméritas, né, que trabalham ainda entre nós. Hoje, eu quero destacar algumas irmãs da SAF, por seu trabalho junto à sociedade feminina. Mulheres consagradas, que buscam uma vida piedosa, que vivem em direção ao Senhor, que crescem em direção ao Senhor. Mulheres virtuosas,
quem entende que dentre as maiores virtudes, fé, esperança e amor, o amor é a maior de todas. Mas o amor, só esse, irá para a eternidade, pois lá está quem é o amor, o Senhor nosso Deus. Então, eu quero chamar aqui minha irmã Crisoleide, minha irmã Célia Regina, que esteja aqui comigo. Irmã Elze, eu acho que ela não veio. Elas receberão um gracioso mimo da SAF. Surprise. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Vou tirar uma fotinha. São irmãs em quem eu me inspiro. Não só ela, mas minha preciosa ali, Dona Olga, né? Que eu quero ficar assim. Então, são preciosas irmãs. Um detalhe, esse mimo foi confeccionado por uma artesã aqui da igreja, a nossa irmã Valéria Silva, e espero que vocês gostem. Que bênção, né, meus irmãos? Graças a Deus, vendo toda a história da SAF do Brasil, né, a SAF da nossa igreja. Graças ao Senhor por isso, por esses momentos preciosos que a nossa igreja pode passar e comemorar. E eu quero aproveitar esse momento para chamar, então, todas as sócias da SAF que venham aqui em cima, momento de comemoração, de festa, em lembrança aí, deste aniversário, 73 anos. Então, venham aqui as irmãs, venham todas aqui à frente, todas as sócias, venham participar aqui conosco, bem à frente, para nós orarmos e abençoarmos estas irmãs, em nome de Jesus, e louvarmos, né, ao Senhor, por este momento preciosíssimo, um momento de gratidão ao Senhor, pela nossa SAF. Podem subir, podem subir. Que bênção, né? Vermos as irmãs como Dona Olga, sempre aí, abundante na obra do Senhor, né, Dona Olga? Graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém, que bênção. Nós vamos, podem chegar mais perto aqui, para ficar mais centralizado, né? Para ficar bonito na foto. Isso, e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela Sociedade Auxiliadora Feminina de nossa igreja, e assim com certeza, né, também falando para as outras mulheres, para virem participarem desta sociedade. É uma bênção, com certeza. Eu também tenho muitas histórias para contar acerca da SAF na minha vida, no período de seminário e ministério. Então nós temos muitas coisas realmente, muitos motivos para louvarmos a Deus pela SAF. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e nesta noite, neste momento especial, neste culto que é dado exclusivamente ao Senhor, nós estamos aqui, Deus, nesta noite, bendizendo o Teu nome, por conta, Senhor, da vida deste ministério, destas mulheres que têm perseverado, Senhor, no trabalho da SAF, aqui em nossa igreja, nos concílios e também, Senhor, em todo o Brasil. Senhor, nós Te agradecemos por este ministério tão abençoado. Que o Senhor continue, Deus, fortalecendo, que elas continuem sendo bênçãos, por onde andarem, por onde estiverem, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre elas, nos seus trabalhos, nos relatórios, nas visitas, nas admoestações, nas orientações, nos cultos, nos encontros. Senhor, que seja a boa mão do Senhor, para que outras mulheres
sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, para que missões sejam sustentadas, para que missionários sejam abençoados, para que possamos ver a igreja local crescendo, também através do trabalho destas queridas mulheres, servas do Senhor, chamadas pelo Senhor. Nós te louvamos pelos 73 anos da nossa SAF aqui, da Igreja Presbiteriana de Agosto. É no nome de Jesus que nós louvamos o Teu nome para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns a todas as sócias da SAF em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Podem se assentar e depois os irmãos e as irmãs deem um forte abraço aí nas sócias da nossa SAF. Graças a Deus por estes momentos, né, queridos? Momentos históricos, momentos marcantes, devem mesmo ser comemorados e louvamos juntos ao Senhor nosso Deus. E com isso, nesta noite, elas também tiveram este prazer também de convidar o nosso querido pastor Uraci, né, que está presente conosco nesta noite e trará a mensagem de uma forma especial, lembrando deste dia, deste momento especial. Então, quero chamar aqui o nosso pastor, convidado da SAF, para estar aqui nesta noite trazendo a mensagem do Senhor. Pastor Uraci, vamos ter mais um momento de oração, pedindo ao Senhor que abençoe a vida do pregador desta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus de amor, de infinita bondade, de misericórdia, fale conosco nesta noite. Abençoe, ó Deus, pastor Uraci, que trará esta mensagem, que o Senhor use o teu servo, que o Senhor fale através dele, que saiamos daqui edificados, fortalecidos, alegres na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos, meus queridos, receber aquilo que Deus já tem preparado. Deus não vai dar nem mais nem menos, Ele sabe. Então, eu louvo a Deus por esta igreja, pelo conselho desta igreja, os pastores, a Sociedade Auxiliadora Feminina desta igreja, que está me dando a alegria e o privilégio de fazer parte dessa data tão importante, trazendo a palavra de Deus a vocês. Eu agradeço mesmo. E, meus irmãos, para mim é muito gratificante ter uma esposa que é presidente da federação também, né? Então a gente anda muito com essas irmãs, especialmente do nosso presbitério. Eu tento dar o apoio que eu posso, né? Meus amados, eu tenho uma palavra, entendendo que é da parte de Deus às irmãs e à igreja, e eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, Salmo 42. Livro dos Salmos, é o segundo livro na ordem dos Salmos, para a gente fazer uma leitura resumida, e vocês ficarão com a sua Bíblia aberta, se possível, para estar acompanhando aí algumas lições que podemos ter desse texto e tirar o aproveito que Deus, ou aproveitar o que Deus tem para nós. Salmo de número 42. Eu vou preferir ali a Bíblia eletrônica, porque eu esqueci meu óculos. A gente já estava na estrada e minha esposa botou meu óculos lá na mesa e a gente veio embora. Então, está ali. Então, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuadamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. E como passava eu com a multidão do povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão
em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e meu Deus. Aí, vamos ficar por aqui. Apenas essa introdução do capítulo. Meus irmãos, Igreja do Senhor, eu poderia sugerir algum título, algum tema, mas eu vou seguir o texto. Vou tentar seguir aí o que o texto está nos fornecendo e eu vou fazer um apanhado geral desta história. É o segundo livro da ordem dos 5 livros que tem os salmos, do 1 ao 150. É um salmo que tem o título O Anelo da Alma, a alma anela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Então, eu vou dar uma passadinha geral, porque muitas vezes nós não ouvimos muito sobre essa linhagem dos filhos de Coré. E certamente vai nos dar um melhor entendimento de todo o texto sobre essa questão dos filhos de Coré. Por exemplo, aparecem pela primeira vez a linhagem desta família intensa, em Número 16, verso 11. Em Número 16, verso 11, nós temos aqui, muito bem, é muito bom quando tem assim um sistema nos auxiliando, né? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Então, vamos só parar por aqui. Esse aqui foi quando aqueles 3 rapazes se rebelaram contra as normas de Moisés, e Arão se colocou como intermediário, e Deus agiu ali naquela família com justiça. Mas vamos pular um pouquinho à frente, que não foi exterminado toda a família. Eu quero dizer para as irmãs que nós vamos continuar celebrando, viu, os 73 anos. Mas para falar de alegria, eu preciso falar um pouco de tristeza também, né? Para falar de noite, eu preciso falar que tem o dia também, né? Então, houve uma ação de Deus em função dessa rebeldia. Coré, Natã e Abiú. E então, aqui na frente, jamais em 1 Crônicas, capítulo 26, 1 Crônicas, capítulo 26, inicia-se ali agora em função da urgência do trabalho do Senhor no templo, em função de ter pessoas para auxiliar no trabalho do Senhor, uma ordem de serviço para assistir o trabalho, para somar no trabalho. Ali entra então, mais uma vez, a ordem do serviço da casa de Deus dos filhos de Corá. Então, eles são adicionados ao trabalho da casa de Deus. Vocês têm uma ideia que não acabou toda a descendência quando Deus agiu com justiça, lá quando eles se rebelaram. Aqui agora eles estão a serviço da casa de Deus. Tinha músicos, tinha porteiros, tinha os turnos que se trocavam no trabalho da casa de Deus. Salmo dos filhos de Corá. Meus queridos, este salmo, ele traz uma diversidade de sentimentos, porque trata da alma. Eu achei muito interessante quando nós tivemos uma canção hoje que fala que cantar faz bem para a alma. Tivemos essa canção
e foi uma canção muito bonita, cantar faz bem para a alma. E nós vamos aqui, meus irmãos, caminhar nos textos, porque ele fala de sentimento, de alma, fala de tristeza, de saudade, ele dá uma volta na história, e esse personagem provavelmente não tem na teologia um estudioso que descobriu quem foi o que escreveu essa canção dos filhos de Corá. Provavelmente não foi eles, ou ele. Essa história se trata da vida de uma pessoa individualmente. Esse personagem, ele se encontra distante do seu local habitual de cultuar ou de fazer aquilo pelo qual ele foi separado desde da sua origem familiar. Então, ele se encontra bem distante. A história diz que ele estava lá onde está iniciando o Rio Jordão, né? O início do Rio Jordão, ali naquelas montanhas, e eu imagino ele lá, solitário. E por quê? Esse personagem provavelmente não tem também nos nossos recursos de conhecimento se ele estava sendo exilado por uma situação pessoal ou política da época, ou se ele estava cumprindo um ato disciplinar daquela época, mas fala que ele estava impedido da sua função e solitário, abatido, triste e querendo voltar à sua função. A história traz bem claro, o texto traz bem claro essa situação. Então ele começa, nesta situação, olhar para dentro de si. Ele fala da alma, ele fala do que ele está passando, ele conta a sua história, ele abre o seu coração, e no texto parece para si mesmo. Você vai lendo, depois você volta a ler, se você for orientado espiritualmente no seu tempo devocional, ou amanhã, ou hoje, novamente, volta a ler. E ao falar da alma, meus irmãos, eu preciso ressaltar, e para os hebreus, alma e coração parecia ser a mesma coisa. O hebreu sempre entendia a alma, coração, sentimento como a mesma coisa, como a mesma situação. Então, ele está exilado, não sabemos porquê, ele está separado, e certamente era um tempo que poderia chegar ao final a qualquer momento, pelo que a gente entende no texto. E antes da gente entrar propriamente no texto, eu quero dizer que esse texto, desse Salmo 42, ele não para no final, ele tem uma continuação. 43 entende-se como a continuação do 42, porque esta canção, sobre a alma, sobre o sofrimento, sobre a alegria, sobre a celebração, sobre pular de alegria e gritar de alegria. Meus irmãos, esta canção, ela se divide em 3 estrofes, refrãos, vamos dizer assim, o refrão. São 3. Eles repetem 2 no capítulo que nós estamos estudando, ou que nós estamos hoje ouvindo, e 1 no 43, no capítulo 43, o último refrão desta canção. E está dividido também em 3 etapas aqui. Do 1 ao 5, a canção vai falar do anseio e sede da alma. Do 1 ao 5, verso 1 até o verso 5, vai tratar da nossa alma, ou da alma do personagem. Ele expressa o que a alma estava almejando intensamente, e vai ao extremo das colocações das palavras, para que entendamos hoje que a nossa alma tem a mesma sede
tem a mesma fome do mesmo Deus, que nunca mudou na história. Então, daí do verso 6 ao verso 11, ele trata do seu histórico, da lembrança. Eu me lembro quando eu estava aproximando da casa de Deus, eu estava no comando daquela multidão, a gente cantava, celebrava, gritava de alegria e júbilo. Então, do 6 ao 11, ele tem uma grande lembrança da sua função, do seu passado, mas esta está entrelado com a esperança. Está ligada a uma grande esperança que vai passar. E do 12, depois nós entramos do 11, o verso 11 entra até o capítulo 43, e o capítulo 43, ele faz novamente o refrão, porque estás abatido, ó minha alma, e expressa a total confiança que ele tem e vai aumentar na pessoa do Deus que nunca mudou na história. Então, ele expressa essa total confiança. Meus amados, seguindo aí agora na sua Bíblia, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está falando consigo mesmo. Eu imagino ele olhando para si, não sei se era mentalmente ou realmente, e falava, expressava de um sentimento passado e um anseio futuro, e o que mais ele gostaria que acontecesse. Por que estás abatido, a minha alma? Ele sabia disto. Meus irmãos, é uma expressão para que possamos voltar para a necessidade que temos da nossa alma. Nossa alma precisa ter sede de Deus. Assim como o seu corpo precisa de água, e ultimamente nós somos orientados, pela mídia, em todos os setores, Minha filha, minha esposa fica assim, quando eu saio, leva a sua água, toma água. Então todo dia a gente cobra, toma água, nós precisamos tomar muita água. Para entendermos isso, meus irmãos, de uma forma mais ampla e melhorada, que a nossa alma tem sede, como também o nosso corpo tem sede. Nossa alma precisa da fonte eterna, como nós precisamos dessa fonte que Deus nos concedeu para manter o nosso corpo com saúde. Ele fala desse animal, não vou falar muito porque eu preciso me deter naquilo que nós estamos celebrando hoje aqui. Era um animal que precisava muito de água, que corria muito e que tinha muito naquelas campinas ali daquele monte, ali naquela parte norte, distante de Jerusalém. A corça. Ela precisa muito de água para sobreviver naquelas montanhas. Depois o verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho para a geografia. Se você folhear a sua Bíblia lá para o final, você vai ver onde ele estava. Você vai perceber na geografia onde ele estava. Meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho comigo. Aquele rapaz isolado, não sabemos por quê. Impedido, não sabemos por quê, as razões da sua função. Mas um homem que olhava daquele lugar alto, estava vendo o início do Jordão, começando a jorrar. E fala da sua saudade, da sua sede
e reforça: a minha sede é do Deus vivo, não é daquela água. Irmãos, nós precisamos rever, irmãos, nosso conceito cristão. Será que nossa alma é diferente hoje? Será que nós temos um Deus diferente hoje? Não. Nossa alma tem sede ainda, continua tendo sede do Deus vivo. Do Deus vivo, do Deus que realiza, irmãos, o seu propósito, quando nós procuramos aproximar dEle. O verso, depois a segunda parte aqui. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando? Irmãos, eu quero fazer uma colocação aqui do nosso tempo de oração. Nosso tempo de celebrar diante de Deus em oração o que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele está fazendo por nós, pelos nossos familiares, e falar obrigado, Senhor, ter gratidão no nosso coração, mas também eu quero falar, meus irmãos, que é necessário ir à presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, o nosso culto hoje aqui é muito diferente do de lá, viu? Muito diferente do culto da época, dessa história. Hoje nós temos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus conosco aqui, e sempre, lá na nossa casa, lá no seu serviço, quando você está dirigindo sozinho, Ele está com você. Naquela época ainda era promessa disso. E você sabe qual é a distância? Ele estava distante do lugar da adoração e sentia profundamente. Ele expressa de uma forma autêntica esta vontade de estar na presença de Deus. Mas eu quero dizer que isso pode ser entendido hoje, que a distância entre nós e o nosso Deus hoje, quando a gente tem sede, começa daqui a aqui, quando você se dobra diante dEle para o buscá-lo. Ele é a fonte, Ele está à nossa espera sempre. Ele está à nossa espera sempre. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Isolado, com saudade da sua função, não sabemos por que impedido. Agora ele tem uma expressão de que tem os inimigos que o perseguem e que não professa a mesma fé, não está em sintonia com o mesmo Deus, e o afronta. E o afronta. Você sabia que muitas vezes é parecido conosco? Quantas vezes nós, pastores, fomos afrontados na pandemia? Vocês não oram para Deus curar? Quantos colegas nossos foram afrontados de uma forma severa? Onde está o Deus de vocês? Mas uma coisa eu quero dizer, meus irmãos, não são o alívio de uma situação que vai mostrar quem é o nosso Deus. Ele não precisa disso e nem nós precisamos, porque cremos que Ele é e será eternamente o mesmo Deus. Quantas vezes alguém tem falado para você: você não é crente? Você não tem ido à igreja todos os domingos, quarta-feira ou nos dias de culto? Você não está frequente sempre? Você não é assíduo no culto de oração? E por que você está passando por isso? E vai muito mais além. Tem umas pessoas que acham que a gente nem doente pode ficar. Como se não fôssemos desse mundo. Como se as dificuldades não nos alcançassem. Eu acho que muitos não têm entendido o livro de Jó e nem a Bíblia. Sabe, meus amados, aqui ele expressa um sentimento de dia e noite. Ele expressa o que está lá dentro do seu coração. Desta canção.
Meus amados, quantas vezes você está sendo, talvez cedendo às afrontas? Quando alguém te afrontar, lembra-se que fizeram com o Senhor Jesus, fizeram com os discípulos do Senhor Jesus. Você não é um Cristo, desça daí. Você não falava, você não fez, você fez as coisas acontecer, até em cima da água você andou. Afrontou o nosso Mestre, meus queridos. E as dificuldades não nos afastam para longe de Deus, mas nos aproximam de Deus, porque nós vivemos pela fé e não por vista, e nem pelas circunstâncias da vida. Nós vivemos pela revelação de quem Deus é, que Ele sabe fazer muito bem na nossa mente e no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, afronta. Eu quero dizer, meus irmãos, quando nós cedemos às afrontas, às dificuldades da vida, quando nós não entendemos a sede da alma, quando nós não falamos com nossa alma, quando nós não entendemos as circunstâncias que nos rodeiam, nós também perdemos a força da gratidão no nosso coração. Nós perdemos a força de uma vida alegre e satisfeita. Nós perdemos a força de nos aproximar do ideal de Deus, do que o Senhor espera de cada um de nós, como eleitos, como escolhidos de Deus. Olha, meus queridos, tenhamos a sensibilidade de entendermos tudo isto. Gratidão faz parte de quem está entendendo a situação da vida. Há pouco tempo atrás, eu tive o privilégio de acompanhar uma família na minha função que estava passando por grandes dificuldades. Essa família, ele não, mas ela já tinha ido à igreja, levado os seus filhos para a igreja umas 2 ou 3 vezes. Igreja começando, quando a gente tem 10 pessoas, é uma festa, né? Mas nós tivemos uma festa recentemente agora, recebemos 8 novas pessoas, 3 crianças incluídas, e foi uma festa lá na igreja do 13, porque tudo assim, meus irmãos, não é muito fácil. É só a graça e a misericórdia de Deus, a ação de Deus, o Todo-Poderoso. Fizemos uma festa nesses dias. Meus queridos, mas eu quero dizer para a igreja, meus irmãos, que a circunstância não pode tirar a alegria que nós temos de viver e glorificar e reconhecer quem é Deus. Diferente da circunstância. E fui aconselhar a família. Porém, houve uma tragédia. Ele é caminhoneiro. E voltando, saindo de Minas, a carreta virou e faleceu a esposa muito jovem e um dos seus filhinhos, que eram 2 que estavam com eles, a família inteira. Faleceu a esposa e faleceu também o filhinho mais novo. Eu fiz acompanhamento. Meus irmãos, não é brincadeira. Nós estamos num mundo de situação que afronta a fé, afronta tudo. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, a ação de Deus, o milagre de Deus, independente da situação. Aquele rapaz, aquele jovem, agora viúvo, com seu filhinho, porque a esposa e o outro tinham partido para a eternidade, perguntava: por que Deus permitiu isso? Por que isto? E um dia, orando com ele, meus irmãos, eu resolvi responder essa pergunta. Que muitas vezes, meus irmãos, chega na nossa vida e tenta minar a nossa força, tenta minar, meus irmãos, a presença de Deus, do Espírito de Deus próximo e na nossa vida. E nós nos sentimos longe como o autor dessa canção. E lamentamos e vivemos o lamento e deixamos de viver a presença de um Deus poderoso. Eu resolvi responder
a pergunta desse rapaz. Eu vou dizer por quê. Ele falou, nunca ninguém respondeu. Eu vou falar por quê. Só eu e ele, sentado num canto assim de uma rua. Eu falei, sabe por quê? Porque Deus não fez nenhum ser humano para viver aqui nessa terra eternamente. Nós não pertencemos a esse mundo. Se você entender o propósito do Pai que está nos céus, entregar a sua vida a Ele e viver para Ele, você tem uma morada no céu. Os salvos não irão morar aqui. Essa terra não pertence a nós. Sabe por quê? Porque este mundo é cruel, este mundo é mau, mas Deus nos chama para um mundo melhor. Deus nos chama para um mundo melhor. Meus queridos, voltando ao texto, hoje é um dia de celebração, mas eu preciso destacar nesta canção, em seus refrões aqui, da sua lembrança, verso 4, das coisas dentro de mim, se derrama a alma, e como se passava eu com a multidão do povo e os gritava em procissão, indo para a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvores, a multidão em festa. Ele dá uma paradinha aqui. Eu quero dizer, meus irmãos, que ele faz da sua história esta canção. Certamente não foi ele que escreveu, mas ele fez essa canção, é dos filhos de Corá. Porém, eu quero destacar, meus irmãos, que esta canção traz a ele uma lembrança que o alimenta para o futuro, porque ele, em seguida, ele dá uma palavra de ânimo para a sua alma. Eu posso imaginar os 73 anos da Sociedade Auxiliadora desta igreja, os 74 anos dessa igreja, né? Eu posso imaginar um pouquinho quantas alegrias não passaram pela história dessa igreja. Quantos momentos de gritos e celebrações, podemos dizer assim, né, irmãos? Mas também, será que faltou choro? Quantos choros de pastores e presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs jorraram na história desta igreja? Quantas etapas foram concluídas para chegar até o dia de hoje? Quantas percas, quantos ganhos, né, passaram pela história dessa igreja? Pessoas que marcaram, pessoas que colaboraram, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que já não estão entre nós, presbíteros que deram de tudo, homens exemplares, homens de fé. Meus irmãos, talvez seria essa canção da Igreja 12 de agosto, celebrando agora os 73 anos de lutas e provações, mas celebrando com alegria, porque nós não vivemos a circunstância da vida, não somos deste mundo. Em seguida, meus irmãos, eu paro no refrão. Por que estás abatido, ó minha alma? Esse porquê, ele já tinha resposta. Mas é necessário. Fala com a sua fraqueza no momento de fraqueza. Glorifica a Deus no momento de muita força e fé e fervor no seu coração. E tudo isso seja para a glória dEle. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim?
Por quê? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Onde está a nossa esperança? Aqui ou lá? Em Deus ou nos homens? Meus irmãos, esta canção tem muito a nos ensinar. Por isso esse refrão repete mais 2 vezes. Por que estás abatido? Ele volta para a sua alma. É como se estivesse chacoalhando ela. Acorda, me escuta, porque ainda o louvarei. A sede vai passar, a fonte está na nossa frente. O que disse Jesus? Eu sou a fonte da água da vida, está do teu lado. Está do teu lado. A sua luta e a sua provação é circunstancial, é passageira. É para o nosso crescimento, para falarmos ao mundo que não servimos pela situação favorável desta vida, ou por ter uma situação favorável nesta vida, nós servimos porque o nosso lugar não é aqui. Assim como o personagem não estava no seu lugar almejado. Nós servimos porque Deus foi quem nos buscou, nos transportou, nos deu um novo coração para adoração, e hoje nós temos motivo de gratidão. Hoje nós temos motivo de nos alegrar no Senhor, porque até aqui nos abençoou o Senhor, até aqui Ele tem estado conosco, até aqui Ele tem nos auxiliado, tem sido o nosso auxílio. Ainda o louvarei. Meus amados, vamos concluindo. Eu quero tirar algumas lições. Depois você continua lá na sua casa, entra no Salmo 43, você vai ver que no verso 5 do Salmo 43, volta novamente, porque estás abatido a minha alma. Eu quero tirar 3 lições aqui, para a gente concluir essa celebração, porque nós não vivemos o mesmo sistema da época, de culto da época. Hoje nós temos a presença do Senhor conosco, e a presença do Senhor conosco sacia a nossa sede, porque Ele disse que é a fonte da água da vida. Aquele que beber desta fonte, do seu interior vai fluir, vai surgir um rio de água viva. Hoje é diferente. Eu quero, meus irmãos, dizer que é muito bom conversar com a nossa alma, porque ela é essencial, ela tem sede, e as lições que eu tiro aqui, que a minha alma tem fome e tem sede do Deus vivo, ela precisa da presença de Deus. Se você for para longe de Deus, você vai lamentar. Vem uma tristeza terrível. Bate uma depressão aguda, terrível. E quando o crente peca, é terrível também. E logo tem que reatar novamente a comunhão com Ele. Eu louvo a Deus pela liturgia da nossa igreja, né? Que a gente tem esse momento da liturgia, irmãos, e nos derramar diante do Senhor, né? Isso é muito bom. Cuide da sua alma, alimenta e fala sempre com ela, porque ela tem as mesmas necessidades que você tem de viver. Só que seu corpo tem necessidade de viver aqui, ela tem necessidade de viver para sempre com o Senhor. Perceba se ela está abatida ou alegre ou feliz. O abatimento, meus irmãos, é a ausência de alegria. E a ausência de alegria muda o semblante. E se torna perigoso para a saúde do corpo e da alma. Uma segunda lição do texto.
Segunda lição. Sempre reforça falando com sua alma, falando para si mesmo, independente da história, ainda o louvarei. Está difícil a família, a situação, a pandemia, o que vier, não sei o que vai vir mais, qual vai ser a próxima. Ainda o louvarei, Senhor. E o meu louvor será eterno. Aqui é um ensaio, meus irmãos. A gente acha que está louvando aqui, né? É só graça e misericórdia, né? É só graça e misericórdia, meus irmãos. Mas um dia, o nosso louvor vai ser perante a face do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Ele está nos preparando para isto. Ainda o louvarei. Eu chegarei lá, Senhor. Está difícil, mas vai passar. Estou longe, mas vou me aproximar. E muitas das vezes, irmãos, a tendência das pessoas, de acordo com as circunstâncias que acontece, porque nós estamos vivendo em comunidade, né? E os conflitos, as dificuldades surgem e as pessoas se ausentam, somem, vão para longe, não tem mais aquele gosto de estar junto. Ainda o louvarei. Senhor, eu quero estar lá. É bom estar na tua casa. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso precisa ser constante sempre na minha e na sua vida. E último, tenha um coração cheio de esperança e alegria e contentamento, independente das situações. Tenha um coração cheio de esperança, de alegria e contentamento por tudo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na sua vida. Seja agradecido. Tenha gratidão. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pela minha igreja. Eu louvo a Deus pelos meus colegas pastores. Eu louvo a Deus por estar aqui. Isso, meus irmãos, é de coração. Eu aprendi isso em circunstâncias das mais diversas. Louvo a Deus por estar vivo. Os irmãos, como os irmãos sabem, já estou concluindo. Eu e minha família, minha esposa e minha filha, fomos servir um pouco mais distante, né? No Japão. Os irmãos já ouviram isso. Depois que eu cheguei do Japão, o reverendo nos chamou para falar aqui, nós viemos falar aqui. Mas uma das coisas que é muito forte na minha vida, meus irmãos, quando eu tive o privilégio de passar uma semana, porque não podia ser mais que uma semana, 50 quilômetros de um reator que podia explodir, não éramos proibidos de tocar em qualquer tipo de água, debaixo de uma tendazinha pequena dessa altura, com neve, para cuidar de um abrigo de pessoas que as famílias tinham morrido, a maioria perderam quase todos os familiares. De 500 pessoas, eram vários abrigos, num prédio da prefeitura. E ali, então, eu aprendi muito, porque eu não falava nada de japonês, mas eu sabia algumas palavrinhas, eu sabia algumas coisinhas mas eu pude abraçar e elas aceitavam um abraço. Orar na minha língua. Por crianças e adolescentes que tinham perdido os seus pais. Muitos, 500, um abrigo de 500. E quando era de noite, a terra tremia debaixo da nossa costa. Mas eu tinha um propósito, estar ali, Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu chorei lá. De uma das crianças, porque nessa circunstância, tem umas que se apegam mais. E uma criança de 9 anos, mais ou menos, me apegou muito comigo, porque eu coloquei uma camisa de futebol, que eles conhecem e gostam muito lá no Japão, para chamar a atenção, de um dos times que eles gostam.
não tinha bola, eu andei de carro com um amigo 1h30 para comprar uma bola. Comprei uma bola que até hoje eu não sei se é realmente uma bola, mas comprei, né? Para brincar com aquelas crianças, tentar trazer para elas um pouquinho de alegria. Foi. Meus irmãos, isso mudou a minha vida. Isso me fez ser menos que pó. Não que eu seja mais que ninguém aqui, viu? Jamais. Menos que pó. Eu queria ficar mais de uma semana, mas não era permitido pelo governo. Nós tínhamos que voltar. Mas eu aproveitei o máximo que eu pude, meus irmãos, em estar com aquelas pessoas no extremo das dificuldades. Concluindo a minha fala hoje, nossa história muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de pontuar momentos e perdemos, sabe, a oportunidade de relacionar, de amar, de conversar, de viver intensamente o propósito de Deus, porque, irmãos, pensamos muito fora daquilo que muitas das vezes deveríamos pensar, mas se você voltar para a sua alma, conversar com ela e sendo sincero, muita coisa pode mudar. E não é você, é Ele. Não é você, é Ele. Não é a força do homem, é a força do Espírito de Deus que habita no nosso coração, para nos transformar ao modelo de Cristo. Possamos, meus irmãos, entender esta canção, uma canção que falou de sofrimento, de alegria, de celebração, de euforia de estar chegando à casa de Deus. Falou da realidade pessoal do autor da canção. Atinge a mim e a você hoje, porque não somos diferentes, nós temos a mesma alma, nós temos um sentimento, nós temos família, nós temos dificuldade, muitas vezes nos sentimos longe, muitas vezes nos sentimos isolados por alguma situação. Mas não esqueça de conversar com a sua alma, dizendo: por que estás sentindo longe, ó minha alma? Por que estás sentindo abatido, ó minha alma? Por que estás sentindo com medo, ó minha alma? Por que você está temendo isso ou aquilo outro, ó minha alma? Olha, espera em Deus, porque eu vou sair dessa, eu vou para a casa de Deus adorar o meu Deus. Se não for aqui, é lá. E lá é para sempre muito melhor. Uma conversa com a alma faz muito bem. E essa celebração, esta canção, que traz os ingredientes de um prato precioso para a nossa alimentação. Os ingredientes, assim, nutritivos para a nossa alma. De sentimento profundo de um Deus que opera, de um Deus que faz, de um Deus que é o que é e sempre será, e nos ama como Pai. Que Deus te abençoe, seu coração, sua vida, a sociedade auxiliadora desta igreja. Obrigado pelo convite, aos pastores, por me ceder o púlpito. Obrigado a todos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Posso fazer uma oração? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a fonte da água da vida. O Senhor cuida de nós, sempre nos traz para perto de si, um relacionamento profundo de conhecimento e de celebração e de alegria e satisfação em servir o Senhor. Cuida desta amada igreja, cuida da sociedade auxiliadora feminina desta igreja, dos pastores, do pastor Emanuel, que se encontra em férias, que o teu servo possa refazer as suas forças e voltar, ó Deus, para o teu trabalho renovado, fisicamente, em tudo, espiritualmente também. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta amada igreja,
eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Pastor.